Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Assista. Você já assistiu algum filme e durante uma cena ficou se perguntando: nossa, como será que eles fizeram isso? Todo mundo já fez isso, né? E é exatamente esse o nosso tema de hoje. Vou dar uma de Mr. M do cinema e revelar o segredo por detrás das câmeras de alguns dos principais filmes de Hollywood. Então prepara sua pipoca com refri e vem comigo. E para começar, vamos falar desse, que é um dos queridinhos do público. Batman, o Cavaleiro das Trevas, arrecadou mais de 1 bilhão somente em bilheteria e figura entre os filmes mais bem avaliados pelo público, em diversos sites como IMDb, Adoro Cinema, entre tantos outros. Você se lembra daquela cena com o caminhão tombando durante a perseguição ao Coringa? Acredita que aquilo realmente aconteceu? E ainda mais, nas ruas de Chicago? Foram realizados diversos testes, até que a equipe responsável pelos efeitos especiais achou um método possível e seguro de tombar aquele caminhãozinho de 18 rodas. A cena foi gravada praticamente sem uso de CGI, mas em vez dos cabos de aço utilizados pelo Batman no filme, a produção optou por catapultar o caminhão com um pistão colocado em sua traseira, que quando acionado fez ele tombar. O pistão foi removido depois, mas todo o restante foi real. Outra cena que não foi feita por CGI é a explosão do hospital. A produção conseguiu autorização para explodir um prédio de Chicago que já ia ser demolido. E existe inclusive um mito de que as explosões falharam por um momento e Heath Ledger salvou a cena improvisando como se fosse um problema com seu detonador. Isso foi desmentido pelo diretor Christopher Nolan no especial de Making of Gotham Uncover Creation of a Scene. As explosões param por um momento para dar tempo de o ator sair de uma forma segura do prédio e entrar no ônibus. Quando se fala de efeitos de qualidade no cinema, não dá para esquecer de James Cameron. E apesar de que Avatar caberia muito bem nessa lista, hoje vamos falar de Titanic, o primeiro filme da história a superar 1 bilhão somente em bilheterias. Lançado em 1997, ele tem efeitos bem impressionantes para a época. James Cameron tinha a intenção de criar um novo padrão para os efeitos especiais com esse filme, e para isso o orçamento não foi nada barato. Foi construída uma réplica em tamanho real do navio, usada para gravar várias cenas, como a épica cena em que o navio afunda e as pessoas correm tentando se salvar. Mas não, aquilo não foi gravado no mar, e sim dentro de um tanque gigante de água. As pessoas caindo do navio também são reais, mas calma, eles estão caindo em um colchão de fundo verde para depois serem adicionados ao cenário do filme. Já o momento que ele se parte em dois foi feito em uma miniatura com cerca de 20 metros. Para a sequência dessa cena foi usado um cenário que poderia se inclinar até 90 graus e mais de 200 figurantes e dublês. Nas primeiras tentativas de gravar essas cenas, aconteceram muitos acidentes, o que fez com que a produção começasse a trabalhar mais com maquetes e figurantes adicionados digitalmente. E agora, vamos para o bruxinho mais famoso e querido dos cinemas. Afinal, em um filme de magia não podem faltar efeitos especiais, certo? A franquia Harry Potter é um dos maiores sucessos do cinema e literatura adolescente. E com certeza, algumas cenas deixaram muita gente curiosa. O filme trabalha bastante com chroma key, como na cena em que Hermione devolve os livros da biblioteca e eles flutuam diretamente para seus lugares nas prateleiras. Para esse truque, os livros eram apanhados por mãos que usavam luvas verdes e depois foram apagadas na edição. O momento em que ela e Rony destroem a Horcrux também mostra bem isso. Toda aquela água e cenário foram adicionados digitalmente. Mas o que vocês querem saber mesmo é como foram feitas as cenas de quadribol, não é? Para isso, eles fizeram várias vassouras de titânio e os atores são colocados em um local com fundo verde ou azul e uma superfície bem grossa e macia para prevenir acidentes. Por fim, é colocado um cenário e a mágica está completa. Mas nem tudo em Harry Potter é computação gráfica. A luz que sai das varinhas é feita de uma forma muito simples, usando uma lanterna e uma bateria. Claro que em alguns casos, efeitos extras são adicionados, mas para o feitiço Lumos, por exemplo, essa técnica serviu muito bem. E agora, vamos para esse filme que ainda gera muitos debates, principalmente sobre seu final. Sim, mais um filme de Christopher Nolan na lista. É claro que eu estou falando de A Origem. Até hoje, esse filme encanta o público com sua trama, conceito e efeitos especiais, que são simplesmente incríveis. Grande parte dos efeitos foram gravados nos locais de filmagem, já que Nolan queria manter as cenas de sonho o mais reais possível. Por exemplo, a cena que a personagem Ariadne entra pela primeira vez no mundo dos sonhos e tudo começa a explodir foi filmada no centro de Paris, com explosões reais.
A incrível cena do corredor em rotação foi filmada usando um corredor real de 35 metros que girava em uma estrutura metálica e os atores eram filmados correndo dentro dele. Foram usadas duas câmeras e para que o espectador não tivesse a sensação de que o cenário estava se movendo, uma delas foi fixada no cenário e a outra presa em um guindaste se mantendo imóvel graças a um giroscópio. O elenco teve 2 semanas para ensaiar e superar as dificuldades de gravar em um cenário desse, mas o resultado realmente valeu a pena. O trem que invade as ruas durante a cena de perseguição ao carro também é uma cena real, mas na verdade era um caminhão com uma cobertura feita para parecer um trem. Já as marcas deixadas por ele no asfalto foram feitas na pós-produção. Então é isso, galera, comentem aí embaixo o que acharam da lista e qual dos efeitos mais te surpreendeu. Falou, pessoal!